sétimo ano, mais uma vez, bem-vindo à aula de Geografia, né? Hoje nós vamos fazer a correção também na página 114 do livro de vocês, então façam as devidas correções, que é importante, né? Caso vocês errem alguma coisa, aí vocês corrigem. Na 8, a partir da comparação da análise entre esses dois mapas, responda às questões seguintes: bacias hidrográficas e hidrelétricas do Brasil. Para completar corretamente o texto, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por o maior potencial hidráulico disponível no Brasil encontra-se na bacia amazônica. Então, você já sabe qual é a questão que está certa. A letra D, bacia amazônica. E a construção da usina hidrelétrica encontra-se na bacia do rio Paraná, certo? 9. As hidrelétricas produzem 77,3% da eletricidade brasileira, enquanto as termoelétricas produzem apenas 8,8%. E as usinas nucleares, menos de 1%. As hidrelétricas possuem a vantagem de não provocar poluição atmosférica, como a termoelétrica também, nem lixo atômico, como as usinas nucleares, mas, por outro lado, também oferecem impactos ambientais. Indique 2 impactos causados pelas hidrelétricas e justifique sua resposta. Imensas áreas alagadas, 1. E deslocamento de milhares de famílias e extinção de espécies, 2. Perdas de cultivo daquele lugar, né, para cultivar, e material pré-histórico que poderia também existir ali, certo? 10. Muitas pessoas consideram que a energia eólica, ou seja, a energia que é produzida pelo vento, é uma fonte de energia que pode substituir os geradores de eletricidade, alimentado pela queima do carvão ou do petróleo. As estruturas visíveis na fotografia seguinte são moinhos de vento, cujas pás são postas em movimento de vento. A rota das pás permite que o gerador instalado nos moinhos produza energia elétrica. Letra B. A energia eólica é uma energia limpa, não polui o ambiente e é inesgotável. Ou seja, é uma alternativa boa, né? 11. Observe o mapa. Pronto, gente, é só essa questão aqui, que ficou até a letra D, certo? Agora nós vamos lá para a página, vamos fazer a leitura e a compreensão das páginas 107 a 110, certo? Que nós vamos falar aqui sobre o carvão mineral no Brasil, o petróleo, a energia e o transporte, o etanol, né? Ouro Verde. O carvão mineral é uma fonte de energia pouco expressiva no Brasil, que detém apenas 0,1% do carvão conhecido no mundo e ainda por cima é considerado no mundo e ainda por cima é considerado baixa qualidade. É utilizado principalmente em usinas termoelétricas. E nossas principais reservas estão no Rio Grande do Sul, o maior produtor, e em Santa Catarina. O carvão mineral é altamente poluente, já que apresenta elementos que podem reagir ao ar e à água, por causa da presença do oxigênio. E forma substância que contamina o solo, o subsolo, rios, lagos, água subterrânea. A queima do carvão libera substância para a atmosfera que produz poluição, chuva ácida, que contribui para o aquecimento da temperatura do planeta. Brasil, o mapa aí as reservas de carvão mineral. Nessa parte, jazidas de carvão mineral, maiores concentrações. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, gente, o carvão mineral, foi por bastante tempo no Brasil alguma das opções, mas ele é altamente poluente, ele produz chuva ácida, aquecimento global e prejudica, então ele é uma das fontes alternativas, mas é uma fonte de alternativas
que não é benéfica para o meio ambiente, certo? Então, por isso que ela tem que ser trocada por outras alternativas, né? O Brasil é um país de dimensões continental. O ideal em termos de relação de transporte e economia, que ao longo da distância foram realizadas por transportes ferroviários ou hidroviários, por serem mais baratos. Mas na década de 1950, as transnacionais automobilísticas aqui influenciaram na opção pelas rodoviarismo. Atualmente, o transporte rodoviário predomina na circulação de pessoas e mercadorias no território brasileiro. Essa opção levou o país a ficar dependente do petróleo e seus derivados atualmente. As atividades econômicas que mais consomem petróleo são os transportes e as indústrias, ou seja, uma fonte de energia para o transporte. Sabemos que aqui no Brasil é importante o transporte para crescimento, para industrialização, para tudo, né? E ela utiliza a energia que através do petróleo que vem a gasolina, né? Certo? Mas é uma alternativa também que é esgotável, né? E é poluente. O petróleo, ele é encontrado nas bacias sedimentares, formando a partir da decomposição da matéria orgânica, como animais e plantas, soterrados há milhões de anos. Sua produção comercial foi e continua sendo de fundamental importância para a modernidade, a sociedade e a indústria, né? Ou seja, o petróleo, ele acaba, ele é esgotável, né? E ele também demora muito tempo para ser formado, além tem todo esse custo, mas ele é uma fonte que é utilizada bastante pela indústria e pelo transporte, né? Já que deles são originados os subprodutos como o querosene, óleo combustível, óleo diesel, gasolina, gases de uso industrial e doméstico, além de ele também originar matéria-prima do plástico, de tintas, tecidos sintéticos e fertilizantes. A Petrobras, criada em 1953, foi a empresa estatal que detinha o monopólio, isto é, só ela podia procurar e extrair e refinar, transformar o petróleo bruto em seus derivados, o que por sua vez asseguraria a produção para o consumo interno. Para a Petrobras foi um grande desafio, pois as reservas brasileiras, cerca de 90%, estão situadas em terrenos sedimentares localizados na plataforma continental, extensão do continente submerso pelas águas dos oceanos, ou seja, dentro do oceano. Era um desafio, né, para poder ir pegar. O que representa um custo maior, já que é bem mais caro explorar petróleo no mar. Depois da descoberta de um campo gigantesco de petróleo na bacia do campo, em 1996, a Petrobras perdeu o monopólio sobre a pesquisa e extração do petróleo e gás natural. Desde então, foi permitida a entrada de transnacionais do petróleo, que passaram a operar nas bacias sedimentares, ou seja, transnacionais de outros países vieram para poder fazer essa exploração. Sobre a orientação da Agência Nacional do Petróleo, órgão criado para regulamentar o setor, a Petrobras se viu obrigada a crescer e tornou-se uma empresa transnacional, com atuação em vários países e até mesmo no Oriente Médio. Em 2007, houve uma alta tremenda dos preços do barril do petróleo. Aproveitando o momento, a Petrobras anuncia a descoberta de um jaziz gigantesco na Bacia de Santos, o qual denominou de pré-sal. Com a descoberta do óleo na camada do pré-sal, poderemos nos tornar uma das 10 maiores reservas do mundo. Isso nos dará uma posição de destaque em relação aos nossos vizinhos boliviano e Venezuela, grandes produtores da região. Em relação ao cenário da Sul-Americana e do mapa mundial, o petróleo pode ser utilizado em negociação e estratégia. O etanol ouro verde. Pouco depois do primeiro choque do petróleo, em 1973, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, com o objetivo estratégico de diminuir a dependência do petróleo e substituição da gasolina pelo álcool, combustível derivado da cana-de-açúcar, em transporte. Para isso, começou a financiar a construção de usinas de álcool e a adicionar a produção
a gasolina na década de 1990. O programa perdeu força, porém, com a invenção de veículos biocombustíveis que utilizavam o álcool e a gasolina, a produção do álcool voltou a ganhar fôlego. O etanol, biocombustível líquido, pode ser obtido além da cana-de-açúcar de várias outras plantas, como a beterraba, a mandioca, o eucalipto e o milho. Seu uso mais difundido como fonte de energia e para movimentar motores de veículo. Porém, nem tudo são flores. As desvantagens, como o impacto ambiental causado pela erosão do solo, o uso de agrotóxicos e o emprego intensivo de máquina, a extensão de plantação para a região centro-sul, reduzindo as pequenas propriedades e concentração de terra. Contudo, o álcool já ocupa a posição de destaque no panorama energético brasileiro, tanto no setor de transporte quanto na geração de eletricidade. Ou seja, o etanol ele veio para poder substituir o petróleo, né? Só que ele tem as vantagens, precisa de grandes áreas de terra para ser plantado, tem a utilização de agrotóxicos que prejudicam o solo, tem também a concentração de terras em mãos de pessoas, né? O emprego, a máquina, a perda de emprego com o uso de muitas máquinas, né? Porque tem que ser uma coisa que tem que ser muita. Então, por isso é as desvantagens, eles utilizam os dois tipos. Bom, gente, no nossa aula receita, vocês façam a leitura da página seguinte e resolvam as atividades e me mandam. Até a próxima aula.